France 2018. Aconteceu dia 17 de outubro a apresentação em Paris, a apresentação da rota 2018 da competição do ano que vem, ou seja, a partir desse momento, ciclistas e equipes, eles já têm tudo que eles precisam saber para se preparar para a competição do ano que vem. Logicamente, a gente vai ter mais do que tempo suficiente para falar sobre todos os detalhes da competição, as declarações dos ciclistas, as preparações, tudo que envolve o Tour de France. Então o vídeo de hoje é mais para falar de forma geral sobre o que esperar do Tour de France 2018. Nos últimos anos, os organizadores eles têm conseguido mexer um pouco na configuração da prova para tentar fazer com que ela seja um pouco mais emocionante e atrativa para o público. Terá início dia 7 de julho de 2018, serão 3.329 quilômetros acumulados, dividido em 21 etapas. Dentro dessas 21 etapas, são 2 contrarrelógios. O primeiro contrarrelógio por equipe, etapa número 3, 35 quilômetros. O segundo contrarrelógio acontecerá só na penúltima etapa, contrarrelógio individual de 31 quilômetros. Se a diferença entre os ciclistas que estão lutando pela classificação geral for pequena até a penúltima etapa, provavelmente será o ponto alto do Tour de France, aonde o Tour de France será definido no último contrarrelógio. Em relação às etapas supostamente planas, o Tour de France 2018 ele não está desenhado muito para os sprintistas. Existem 8, 9 etapas que são classificadas como planas, mas elas têm poucas características que favoreceriam os sprintistas puros, aqueles como Cavendish, Greipel e etc. Vão favorecer mais os ciclistas como Peter Sagan, Michael Matthews, talvez os ciclistas das provas clássicas como Greg Van Avermaet e etc. Parece que em 2018 a gente não vai ver um grande espetáculo dos sprintistas puros. Isso porque, como eu disse, dentro das 9 etapas que são classificadas como planas, elas acabam sendo muito técnicas. As 9 primeiras etapas do Tour de France, com exceção da terceira etapa, elas são bem técnicas. Elas são caracterizadas pelo vento cruzado, que é um grande limitante no ciclismo. Muitas vezes pode ter um impacto maior do que uma subida, sendo a 9ª etapa uma etapa onde ela terá mais de 21 quilômetros acumulados de paralelepípedo, divididos em 15 sessões ao longo da etapa. Se eu não me engano, o último ano que nós tivemos paralelepípedo no Tour de France foi 2014, onde Chris Froome teve 3 quedas em 2 dias seguidos, abandonou a prova, o Nibali ganhou a competição geral. Enfim, vai ser uma competição bem interessante até o 9º dia. Isso é muito bacana porque geralmente o Tour de France nos primeiros dias é muito monótono. 2017 já não foi. 2018 vai ser bem interessante assistir esses 9 primeiros dias. A 10ª etapa será a primeira etapa de montanha, com trechos de gravel durante a montanha, ou seja, estradinha de terra. Também vai ser bem... Os ciclistas vão ter que estar preparados para diversas situações. A competição se mantém nos Alpes por 3, 4 etapas, com uma chegada em alta montanha no Alpe d'Huez, que é uma das montanhas mais tradicionais do Tour de France, onde os ciclistas vão dar tudo para ganhar. Ter uma vitória no Alpe d'Huez no currículo é algo que realmente faz a diferença. Depois eles saem dos Alpes, vão para o Pirineus para acabar com as montanhas. É lógico que entre essas etapas de montanha vão haver as etapas intermediárias, onde a luta pela vitória na etapa individualmente acontece de forma mais agressiva. Como eu disse, penúltima etapa contra-relógio individual, onde as coisas vão acontecer. No último dia, aqueles sprintistas puros que sobreviveram a um Tour de France que parece que vai ser bem duro, eles vão ter a oportunidade de tentar ganhar, talvez seja a vitória mais importante para os sprintistas, ganhar na Champs-Élysées. Talvez não tenha nada mais emocionante do que fazer isso. Existe uma etapa de apenas 65 quilômetros. Vai ser bem curioso essa etapa de 65 quilômetros. Se eu não me engano, é a etapa mais curta da história do Tour de France. Essas são as características do Tour de France 2018. Talvez em um outro vídeo comentar um pouco sobre as declarações do Nibali, que ele acha que o Froome nunca teria ganho a Volta da Espanha sem a equipe Sky. Enfim, essas polêmicas são muito legais de serem comentadas. É isso aí. Chris Froome vai estar atrás do seu 5º título, que vai ser algo fenomenal. Nibali, Nairo Quintana
ele vai correr como líder da Movistar, muito estranho, depois a gente fazer um vídeo para falar sobre isso. O Mikel Landa vai correr como gregário do Nairo Quintana. Enfim, não dá para entender a estratégia dessas equipes. Depois eles criticam a Sky, mas a Sky tem um foco muito bem determinado e parece que as outras equipes eles saem rifando o que eles acham que eles vão fazer. Rich Porte vai estar de volta, ele estava muito forte. A minha grande curiosidade é saber se o Rich Porte não tivesse caído, o que poderia acontecer, Romain Bardet e etc. Vai estar bem competitivo. A única dúvida ainda é em relação ao Dumoulin. Seria com certeza um Tour de France inesquecível se o Dumoulin tivesse presente em 2018. Isso aí, tchau, até a próxima.